Bom, galera, parte 2. A parte 2 do nosso encontro sobre raciocínio lógico, matemático, esse bate-papozinho final que a gente está fazendo, se o professor quer vir agora em pontos específicos onde a prova pode cobrar de você alguma coisa relevante. Então vamos começar com um exemplo para que você entenda basicamente o cenário que a gente está trabalhando, tá bem? Para que você entenda o que é importante nesse tipo de questão. Bom, uma vez que a gente já tem consolidada a maior parte do curso, isso daqui agora vem como uma matéria de distração. Sabe, aquela matéria tranquila, a matéria que você entende o passo a passo, aquela matéria básica. É exatamente isso, gente. E aí eu vou começar com uma seguinte ideia. Olha só. Carlos é juiz e é muito competente. Chegar um pouquinho para cá. Olha isso. Carlos é juiz e é muito competente. Beleza. Galera, olha que massa isso. Olha que legal. Eu vou colocar aqui em cima, antes dessa, um primeiro exemplo, onde vocês conseguem perceber tranquilamente o seguinte, ó. Carlos, somente isso, ó. Carlos é juiz. Galera, sabemos que isso daqui se trata tranquilamente de uma proposição, sem medo de ser feliz. Por quê, galera? Porque a gente consegue valorar isso como verdadeiro ou falso. Por exemplo, se eu digo a vocês que Carlos é juiz, se ele for juiz, verdadeiro, mas se ele não for, é falso. Então aqui nós temos uma proposição. Mas eu não vou chamar isso só de proposição, família. Eu vou escrever que essa proposição é simples, pode ser? Por que é uma proposição simples? Porque ela aparece sozinha, tá tudo bem, tá tudo certo. Só que, galera, pode ser que a prova venha a partir de agora tentar tirar da gente uma informação diferente dessa que a gente está vendo. Sabe por que a gente estudou até agora o que é uma proposição? A gente analisou até agora toda aquela ideia daqueles elementos-chave. Lembra da primeira aula? Bom, essa aula aqui, sendo um complemento da passada, traz informações importantes, galera. Isso sem dúvidas. Porque eu já sei o que é uma proposição, eu já consigo identificar que Carlos é juiz como sendo uma proposição, e não só isso. Carlos é juiz, uma proposição simples. Mas e agora, se a prova te pedir, o que a prova vai fazer, que é a introdução do seguinte conceito, família? Como é que você faz para organizar a negação dessa proposição? Olha que massa. Você está falando, peraí, professor, você está falando que muitas das vezes a prova pode, né? A gente já tem mais ou menos um cenário na cabeça, professor. Quando fala de raciocínio lógico matemático, a gente então está lidando com algumas expressões, perfeito, e essas expressões, elas trazem, muitas das vezes, informações que nós podemos dar créditos de verdadeiro ou falso para ela, perfeito? Perfeito, gente, exatamente. A essência do raciocínio lógico está em trazer para a gente as chamadas proposições. Inclusive, a gente já sabe quando vai ser uma proposição, quando não vai ser uma proposição. Isso para a gente já está bem tranquilo. Então, para definir se temos ou não uma proposição,
já sabemos o valor que nós temos que dar para ela. Se for possível validar como verdadeiro, ou se for possível validar como falso, temos uma proposição. Mas espera aí, professor, então você está dizendo que uma vez que é dada a proposição, eu posso fazer a negação daquela proposição? Claro, galera, isso é muito lindo. Porque pensa comigo, Carlos é juiz. Se isso for verdade, tá tudo perfeito. Isso tem uma verdade, isso é verdadeiro. Carlos é juiz e ponto final. Mas agora, se isso for falso, peraí, galera, porque se isso for falso, nós podemos escrever isso de outra maneira, não é verdade? Se isso for falso, então significa de uma forma bem tranquila que Carlos não é juiz. Pronto, galera. Pronto, olha que lindo. Nós fizemos a negação da proposição. Nós fizemos a negação, simplesmente. Carlos não é juiz. Uhum. Ah, mas espera aí, professor, espera aí. Porque agora eu peguei essa expressão ali de cima e comuniquei com uma outra. Olha só, Carlos é juiz. Opa, opa, opa. Opa, 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 porque eu sei que aqui apareceu um elemento-chave e eu não posso deixar de registrar isso. Galera, você não pode deixar mesmo de registrar isso. Então vamos lá? Esse cara aqui, que a gente acabou de dar uma analisada, que a gente acabou de deixar ele bem em evidência, esse cara é um elemento-chave. A gente discutiu ele na última aula e ele é um elemento-chave. Ele é um conectivo. Galera, esse cara está conectando o fato de Carlos ser juiz com ser competente. Peraí, porque existe um cuidado muito importante aqui, família. Porque se a prova te pedir a negação, agora é aqui que a gente vem, é aqui que a gente vem trabalhando. Galera, é aqui, é para isso que a gente estruturou essas linhas de raciocínio, para chegar agora e falar o seguinte: como é que eu nego o E? Galera, não só negar o E, porque também a gente pode negar o O. Por exemplo, eu poderia não escrever Carlos é juiz e é muito competente, como eu poderia escrever isso aqui, família. Olha que massa, vê se faz sentido. Carlos é juiz ou... tá aqui bonitinho. Ou é muito competente. Beleza. Tudo certo. Tá escrito aqui, tá bonitinho, tá tranquilo. Eu já identifiquei o elemento-chave. Ou esse cara é exatamente o nosso elemento-chave. Porém, temos que ficar atentos. Temos que ficar atentos, porque e se eu te pedir a negação disso daqui? Como é que você vai fazer? Professor, então peraí. Eu acho que eu estou conseguindo entender. Porque primeiro o senhor veio falando de Carlos é juiz, como sendo uma proposição simples, então negar algo simples é fácil, não é? Perfeito, gente. E a negação vem atribuindo essa afirmação como sendo ela falsa. Se uma afirmação é falsa, negar ela é só acrescentar o não ou retirar o não. Por exemplo, Carlos não é juiz. Galera, se Carlos não é juiz, beleza, se isso for verdade, ele não é juiz. Mas e se isso for falso? Carlos é juiz. Então entende que a negação daquela proposição, ela é válida para quando aquela proposição é mentirosa. Para que quando aquela proposição é falsa. Então você está falando assim, professor, essa matéria quando cair em prova, o que ela vai querer basicamente de mim, professor, é um jogo com essas ideias? Exatamente, galera. Ele vai te pedir, nega isso nega isso que está escrito, nega aquilo lá. Exatamente isso. Só que para cada situação a gente vai ter uma ideia associada. Porque, cara, olha que lindo, família. Seu professor vai criar
mais uma ideia em torno dos elementos-chave mais importantes que a gente definiu na última aula. Olha só. Olha essa. Se Carlos é juiz, então é muito competente. Caraca, professor, não, você tá de sacanagem. Você já marcou aqui tudinho? Já marquei tudinho aqui para vocês. Tá aqui, ó. Todos os elementos-chave 100% marcadinhos, 100% bonitinhos. Tudo aqui. Pronto. Só que agora você tem 3 negações para fazer. E não é tão simples quanto uma proposição simples. Porque eu não sei se você percebeu, mas tudo isso, galera, não se tratam de proposições simples, se tratam de proposições compostas. Porque você tem uma proposição unida a outra pelo elemento-chave. Lembra disso? Lembra que surgem proposições compostas quando você tem o elemento-chave à sua disposição? Então, isso daqui não é apenas uma proposição simples. A gente define isso daqui como sendo uma proposição, o que, galera? Uma proposição composta. Exatamente. E por se tratar de uma proposição, dá uma arrumada aqui. E por se tratar de uma proposição composta, a gente precisa tomar cuidado. Precisamos. Deixa o seu professor registrar isso aqui, ó. Para todas essas aqui. Porque uma proposição composta, ela não é tão simples como uma proposição simples, né? Existem cuidados importantes que a gente precisa tomar quando se trata de uma proposição composta. Mas relaxa que o seu professor já separou diquinhas valiosas para vocês e a gente vai exatamente colocar tudo nesse quadro agora. Olha isso. Ó. Olha isso aqui. Vamos organizar esse quadrinho? E esse quadrinho vai trazer algumas informações valiosas para a gente, do tipo. Eu quero que esse quadrinho coloque aqui para a gente como referência, né? A proposição, para que você entenda a proposição composta, unida pelo respectivo elemento-chave, né? Então tá aqui, ó. Tem a proposição composta x e y, x ou y, ou eu tenho a proposição composta se x, então y. E até mesmo a ideia associada ao todos. Beleza. Beleza. Pera aí que agora a gente vai trabalhar bem devagarzinho. Pera aí que a gente vai trabalhar num ponto que é extremamente importante. Vem comigo. Galera, o que basicamente a gente vai fazer quando eu precisar formular a negação e essa negação ela tiver que ser aplicada numa proposição unida pelo e. Ou seja, galera, o nosso elemento-chave é o e. O que ele manda a gente fazer
quando a gente tiver que elaborar a negação disso. Galera, a gente já sabe. Aqui, numa proposição simplesinha, bonitinha, galera, negar é só botar um não. Mas agora eu tenho uma proposição unida pelo e a outra proposição, o que faz com que eu tenha que, de alguma maneira, esse e vai influenciar de alguma maneira na minha tomada de decisão. Exemplo, se eu tenho uma proposição unida pelo e com outra proposição, sabe o que você faz? Isso é muito fácil, família. Você vai, pega a dica, você vai negar a primeira, você vai utilizar o ou e nega a segunda. Olha essa dica já mastigada, que linda. Nega a primeira, utiliza o ou, nega a segunda. Pronto. Ué, professor, só fazer isso? Familiar, só fazer isso. Só. Peraí, professor, você está falando então que a negação do e é o ou? É isso mesmo que você está dizendo? É isso mesmo que eu estou dizendo. A negação do e é o ou, porque você nega um utilizando o outro. E isso não tem problema. Então, olha que lindo. Como é que você vai negar o e? É só trocar o e pelo ou. Pronto. Acabou. Resolvido. É muito fácil. Pera aí, professor, então pera aí. Carlos é juiz e é muito competente. Nega isso. Uai, galera. Nega a primeira proposição, bora, nega. Nega aquilo. Faz a negação. Carlos é juiz, nega. Ou seja, Carlos não é juiz. Opa. Ou, olha que magnífico. Ó. Carlos não é juiz. Troca o e pelo ou e nega. Não é muito competente. Pronto, problema resolvido. Ah, professor, então agora eu tô ligado, velho. Porque quando tem uma proposição composta, o fato de ter o elemento-chave vai influenciar na minha tomada de decisão, né? Olha aqui, ó. Ah, galera, isso aqui é muito lindo. Se a negação, presta atenção, se a negação do e é o ou, família, então me conta uma coisa. Para eu aplicar a negação do ou seja, proposições unidas pelo ou, umas com as outras, como é que eu simplesmente faço para negar aquilo? Família, é muito simples. Do mesmo jeito, se a negação do e é o ou, a negação do ou é o e. Então, você vai simplesmente negar a primeira, utilizar o e vai negar a segunda proposição. Problema resolvido. É isso mesmo, família. É fazer isso que você está vendo, ó. Efetuar a troca. Ou seja, é isso mesmo, ó. Trocar por. É isso mesmo, ó. Para que fique bem claro. É trocar por. Pronto, só isso. Ah, não, velho. Pera aí, professor. Carlos é juiz ou é muito competente? Para negar isso, bora lá negar a primeira. Carlos não é juiz, troco o ou pelo e não é muito competente. Ah, professor, é só trocar, né? Exatamente. Problema resolvido mais uma vez.
Ah, professor, então, pô, eu entendi. Caiu proposição composta, a negação do E é o O e do O é o E. Exatamente. Pronto. Pronto, 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 pronto. Pera aí, professor, que agora chegou quem eu tava esperando. Essa é até fácil, mas agora eu quero ver. Como é que a gente nega o se então, professor? Como é que a gente nega uma condicional dessa, ó? Porque aqui é se x, então y. Então, peraí. Apareceu esse conectivo. Professor, o que que eu vou fazer? Galera, aqui tem diquinha para nós. Aqui tem diquinha, com certeza. Aqui você aplica a regra do mané. É, aqui você aplica a regra do mané. Vamos escrever de uma corzinha mais escura. Aqui a gente utiliza a regra do mané. Mané, 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 mané. Mantém e nega. Mané. Mantém. Olha que lindo. Mantém. Utiliza o e nega. Ponto final. Mané. E manézinho. Muito lindo essa família. Mané. Mantém e nega. Pronto. Não, professor, como assim? A gente vai simplesmente, ó, olha que lindo. A gente vai simplesmente, família, a gente vai manter x, ou seja, x representa a primeira, né, família? Vamos utilizar o e, ó, negar, segunda. Pronto. Problema resolvido. Manter a primeira, negar a segunda. É exatamente isso. Ponto. Olha isso. Se Carlos é juiz, então é muito competente. Vem de Mané. Eita ferro. Eita ferro, porque eu acho que você vai perceber uma coisa que seu professor colocou aqui para vocês, mas de alguma maneira eu acho que vocês conseguem notar isso que eu vou dizer agora como sendo muito relevante. Muito relevante. Tipo assim, muito mesmo. Porque se vocês pararem para perceber, quando o seu professor estava explicando todo esse contexto, mantém, nega, tudo bonitinho. Qual que é o grande lance? Qual que é o grande drama aqui? Que em nenhum momento, família, você viu se então ser repetido. Olha que lindo. Porque existe um ponto importante aqui que a gente não pode esquecer. E esse ponto vamos ressaltar aqui embaixo na forma de alerta, porque isso é muito importante. Ou seja, jamais, jamais repita o sim então. Então, ó, jamais repita o se então para negar o próprio. Galera, isso aí tem já de eliminar de cara, tá? Sim, então. Não, peraí, professor, você tá me falando que eu não posso utilizar o se então para negar o se então? Tipo, nunca? Nunca. Família, negou o se então, repetindo o se então, problemas. Não bate, não tá legal. Jamais repita o se então para negar o próprio se então, família. Se ele pedir para vocês a negação do se então e vier com o se então, galera, você nem já precisa olhar. Porque para negar o se então é o mané. Mantenha a primeira. Galera, não repita isso. Olha a primeira, Carlos é juiz. Mantenha, mané, mantém. Carlos, mantém. É juiz. Mantém e nega. Ou seja, e, olha que lindo. Utilizamos o e. Mantém e nega. Não. É muito competente.
Olha que delícia, olha que lindo. E aí vem comigo últimos, família, últimos, último. Família, ponto importante, pelo amor de Deus. Nunca negue o todos com nenhum. Ah, galera, isso aqui é valioso. Se você vê negando todos com nenhum, cai fora. Ou seja, apenas quebre a generalização. Pronto. Apenas quebre a generalização. Professor, não fez sentido. Calma. Vamos para esse exemplo? Olha como é que fluiu, família. Olha como é que tá lindo. Olha como é que a descrição tá suave. Olha como é que seu professor já mastigou tudo para você. Você fala, professor, eu me lembro, não sei lá, conversei com alguém cara, deixa eu te contar aqui uma coisa. Cara, eu vi um tal de tabela verdade. O senhor não passou por quê? Porque não precisa. Seu professor já foi na essência e já mastigou tudo para vocês. Tudo. Tipo assim, sabe o que é tudo? É tudo mesmo. Seu professor já fez questão de pegar aqui para vocês e mastigar bonitinho tudo. É isso. É isso mesmo. Seu professor prefere que você já receba tudo bonitinho aqui. Que você já receba tudo maravilhoso. Tudo como você vai fazer. O que fazer quando encontrar isso. Ponto. Tá aí. Mas, professor, você colocou um exemplo? Sim, eu queria colocar um exemplo com todos para ver se faz sentido o que o seu professor vai colocar aqui, ó. Olha que legal. Todos os policiais são honestos. Família, isso é uma proposição simples. Você não está vendo nenhum elemento chave a não ser aquele cara que é o todos, que é uma das nossas referências. Mas espera aí, professor, beleza, porque agora eu vou querer fazer a negação dele. Então é só botar um não, correto? Jamais. Ah, então é só nem usar o nenhum, correto? Olha só, professor, fica bem lindo, ó. Todos os policiais são honestos. Vamos negar? Nenhum policial é honesto. Professor, essa aqui coube direitinho. Jamais. Opa. Nunca negue o todos com nenhum. Nunca, em hipótese alguma. Família, isso aqui tá errado. Erradíssimo. Você não vai fazer isso. Jamais. Você não pode negar o todos com nenhum. Mas você tem que quebrar a generalização. Você fala, professor, mas quebrar, quando você fala quebrar a generalização, o que você está sugerindo para mim? Sabe o que eu estou sugerindo? Estou sugerindo que você use o pelo menos. Estou sugerindo que você use ao menos. Olha que lindo. Todos os policiais são honestos. Vem comigo? Pelo menos um, ou pelo menos, ou algum policial não é honesto. Olha eu quebrando a generalização, família. Olha eu pegando essa generalização e quebrando ela. Estamos quebrando. Estamos quebrando. Utilizar o nenhum? Jamais. Jamais. Mas a gente quebrou. Pelo menos o policial não é honesto. Todos são? Não. Peraí. A negação disso pega um que não faça aquilo que ele está falando. Pelo menos um não é. Pronto. Acabou. Pô, professor, então
Eu só preciso saber o que é uma proposição e arrumar a negação dela, porque a prova vai querer aquela versão contrária, porque se aquilo for uma mentira, eu vou ter que alterar isso, né? Perfeito. Galera, a essência da questão está exatamente nesses detalhes, ó. É exatamente, se uma informação não for verdadeira, você só tem que ter a ferramenta correta para poder resolver aquele problema. Porque se a informação não é correta, a gente tem que dar um jeito de arrumá-la. Ponto final. E então eu tô te ensinando a arrumar isso. Você fala, professor, só vai com mais um? Vai. Vamos com mais um, ó. Todos os caminhos levam a Roma. Bora negar isso? Bora fazer a negação disso aqui? Professor, primeiro passo, identificar o elemento-chave. Procede? Procede. E o nosso elemento-chave está aqui. Está bem no comecinho. Está bem escancaradinho. Quem é? Todos. Todos os caminhos levam a Roma. Vamos negar? Vamos quebrar a generalização? Família, posso usar nenhum? Jamais. Posso repetir o todos? Jamais. Por que você vai negar o todos repetindo ele? Não faz sentido, família. Então, querer utilizar o nenhum ou querer manter o todos, galera, você pode pegar essa alternativa e passar logo um X. Jamais. Mas vamos quebrar a generalização. Com pelo menos um ou ao menos um, vai mudar todo aquele cenário. Ou seja, olha que lindo. Pelo menos um caminho, pelo menos um, não leva a Roma. Porque eu preciso quebrar a generalização. Falando que ao menos um não leva para Roma. Uma vez que aqui pelo menos um policial não é honesto. É isso. Ponto final. Ah, professor, então tá fácil. Família, acabou. Tá fácil. Tá muito fácil. Tá muito fácil. Professor, só finaliza mais um para eu ter certeza que eu entendi, vai. Coloca uma condicional. Opa, condicional? Vamos lá? Coloca um se então. Vamos nessa. Olha que lindo. Se hoje é sábado, amanhã não trabalharei. Vamos organizar isso. Amanhã não trabalharei. Professor, já encontrei um erro nesse teu item. Tá faltando o então ali. Família, foi de propósito. Deixa eu te contar. Se hoje é sábado, então amanhã trabalharei. Você não precisa, vamos lá? Não precisa obrigatoriamente que o então apareça, tá bom? Ele pode estar subentendido. Então, de novo, não marque errado no item que traz o então escondidinho. Isso não quer dizer nada. Esconder o então não tem erro. Família, já viu o se no começo? Então aquilo se trata de um sim, então, ponto final. Professor, vai lá então, faz a negação, só para garantir que eu peguei a ideia. Perfeito. Família, a negação? Mané. Pronto. Mané, 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 mané. Mantém e nega. Mantém e nega. Mantém e nega. Posso repetir o sim então? Jamais. Então mantém e nega. Bora lá. Mantém. Mantemos. Hoje é sábado.
E, que lindo. Mantém e nega, mané. Agora você nega. Amanhã. Não. Trabalharei? Opa, 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 opa. Cuidado. Mantém, hoje é sábado. E nega. Ele fala amanhã não trabalharei. Família, nega isso. O não tem que ser removido. Amanhã trabalharei. Pronto. Olha que lindo. Cuidado. Eu preciso negar. Preciso manter a primeira e negar a segunda. Professor, só para eu entender. Então, essa parte de raciocínio lógico, ele traz como uma ideia central proposições, onde eu posso julgar verdadeiro ou falso? Aham. E se aquela ideia for falsa, eu tenho que adaptá-la para saber o que de fato ela quer dizer? Perfeito, família. Para isso entram as negações. A partir de agora você sabe negar uma proposição composta. Uma proposição simples é fácil, família. Por exemplo, hoje eu vou à escola. Isso é uma proposição? Primeiro a gente precisa saber disso. Galera, se isso for uma afirmação, hoje eu vou à escola, ponto final. Mas agora vamos mudar, vamos caçar uma proposição para facilitar a leitura. Vamos lá? Vamos pensar, deixa eu ver. Uma frasezinha boa, uma proposição legal para essas coisas fazerem sentido que a gente acabou de falar. João é professor. Pronto. Galera, beleza, se João for professor, tá suave. E se ele não for? Então, João não é professor. Ponto final. Você negou. Agora, e se você juntar duas proposições? Aí que tá o problema. João é professor e Maria é aluna. Caramba! Repara que já tem um conectivo que se eu quiser negar tudo aquilo que fulano disse, eu vou ter que aplicar uma ideia. Se eu tenho o e, nega com o ou. Se eu tenho o ou, nega com o e. Se eu tenho se, então eu vou utilizar a ideia do mané e o todo jamais posso utilizar o todos negando com nenhum. Pronto.